Fala pessoal, professor Cardoso aqui, trazendo mais uma resolução de uma questão do Enem para vocês. Enem 2022, questão de número 137. É uma questão de probabilidade. Questão de probabilidade exige atenção, cuidado na hora da leitura do texto. Considero essa daqui uma das questões mais trabalhosas de se fazer dessa prova de 2022. Vamos lá, vou ler aqui o texto. A World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que, em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é sempre 1/2. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Então aqui nós temos uma afirmação bem interessante aqui no final. É quando ele fala assim, que o time campeão, ele venceu a primeira partida. Então isso aqui, gente, é uma condição. Está dizendo que em relação à primeira partida, né, houve vitória. Ele venceu, certeza, houve vitória, ele venceu. Mas vamos lá. Então, ele diz que é vencedor aquele que entre as 7 vencer 4 partidas, né? Não quer dizer que eles vão disputar 7 partidas. Ele pode vencer antes. Nós podemos ter um primeiro cenário. Vou botar aqui, situação 1. Primeira situação. Vamos admitir que ele venceu a primeira partida, né? De certeza, eu sei disso. E que ele venceu a segunda, a terceira e a quarta. É isso, vamos admitir que foram disputadas 4 partidas. Então, se foram disputadas 4 partidas e ele venceu as 4, de certeza eu sei uma coisa, que a probabilidade aqui de vencer a primeira é 100%, né? Então ele tem um inteiro. A probabilidade de ter vencido a segunda é de metade, porque ele diz que qualquer um dos dois times tem 50% de chance de vencer, exceto a primeira partida, porque o campeão já venceu, e a última partida também de 1/2. Daí, gente, dentro desse cenário aqui, eu posso dizer que a probabilidade de ser campeão vencendo as 4 partidas, jogando 4 partidas e vencendo as 4, vai ser de 1 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Isso aqui me traz 1/8. Então essa aqui é a primeira probabilidade que eu tenho. Primeiro cenário para que o time campeão vença a primeira partida. Joia? Agora, vamos montar aqui um segundo cenário. Vamos supor que ele não venceu as 4 partidas para ser campeão, mas que foram disputadas 5 partidas. Alguém pode estar perguntando aí, mas por que não colocar com 3 partidas? Porque aqui diz que para ser campeão, ele tem que completar 4 vitórias. Então vamos montar agora a segunda situação. A segunda situação que eu tenho, de segunda situação, é aquela de houve 5 partidas. E aí, tendo 5 partidas, de certeza ele venceu a primeira e de certeza ele venceu a última, né? Por quê? Porque para ter 5 partidas, ele tem que ter perdido algumas ali ao longo do processo, né? Perdido uma no caso. Porque se ele tivesse vencido 4 seguidas, não havia necessidade da 5ª partida. Então vamos admitir que ele venceu a primeira, certeza, ele venceu a segunda, ele venceu a terceira, mas ele perdeu a 4ª. E ele venceu a última, né, para ser campeão. A primeira, eu tenho certeza que ele tem 100% de chance de vencer. Em contrapartida, na segunda ele tem metade, na terceira ele tem metade, na quarta ele tem metade e na quinta ele também tem metade. Beleza? Só que tem um detalhe, vou até fazer um destaque aqui com a cor diferente.
olha só o que acontece nesse meio aqui. Disse que ele venceu 2 e perdeu 1. Mas não necessariamente isso tem que acontecer nessa ordem. Pode ter acontecido o contrário, ele pode ter perdido a segunda e ter vencido as outras. Aí quando isso acontece, eu tenho que colocar uma permutação nessa brincadeira. Então, além dessas probabilidades aqui, eu tenho que acrescentar uma permutação com repetição que está acontecendo aqui. Uma permutação, né? Eu tenho 3 elementos, sendo que desses 3 elementos eu tenho 2 sendo repetidos. Então, uma permutação com repetição. Aí, esse segundo cenário vai ficar da seguinte maneira. Eu vou ter 1 vezes... Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu tenho aqui 4 frações de 1/2 sendo multiplicadas entre si. Eu posso transformar isso numa potenciação. Eu posso dizer que eu tenho 1/2 elevado à 4ª potência. Vezes essa permutação com repetição. A permutação com repetição ela fica da seguinte maneira. Fica o fatorial da quantidade de elementos que eu tenho dividido pelos fatoriais das repetições. No caso, como eu só tenho uma, vai ficar aqui o fatorial do 2, que é a quantidade de repetições que eu tenho. Isso aqui vai ficar igual. Essa fração elevada à 4ª potência, eu vou ter 1/16, não é isso? 1/16. Se multiplicar por esse 1 que está aqui no início, vai continuar essa mesma coisa. E esse fatorial aqui, eu posso dizer que eu tenho... Vou deixar esse 3 fatorial como 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial com o objetivo de cortar esse com esse. E, portanto, o que é que eu encontro aqui na minha segunda situação, no meu segundo cenário? Eu vou multiplicar 3 vezes 1 aqui, vai dar 3. Aqui só sobrou 16 aqui, né? Então, eu tenho uma probabilidade de 3/16. Isso se ocorrerem 5 partidas. Né? O vencedor, se ele disputar 5 partidas, ele tem 3/16 de probabilidade de ganhar esse campeonato. Mas ele diz que tem um total de 7 partidas. Eu posso agora criar uma terceira situação e ainda depois uma 4ª situação. Vamos para a terceira situação. A terceira situação seriam 6 partidas. Então, na terceira situação, teria isso aqui. Terceira situação. Tá aqui, 6 partidas. E aí, tendo 6 partidas, eu tenho a seguinte situação. Eu sei que de certeza ele venceu a primeira e que de certeza ele venceu a última, que ele foi campeão. E para que houvessem 6 partidas, ao longo do processo ele tem que ter perdido algumas. E aí eu posso dizer o seguinte. Vamos supor que ele venceu a segunda. Vamos supor que ele venceu a terceira. E que ele perdeu a 4ª. E que ele perdeu a 5ª. Tá certo? E aí eu tenho as seguintes probabilidades. Eu tenho aqui 100% da primeira, né? Porque a questão diz isso. Eu tenho 1/2 dessa. 1/2 de acontecer essa. 1/2 de acontecer essa. 1/2 de acontecer essa. E 1/2 de acontecer a última. Beleza. Lembrando, de novo, aquela brincadeira da permutação. Aqui, ó, nesse meio aqui, nesse vão, eu posso mudar a ordem disso aqui. Ele pode, de repente, ter perdido a segunda, ter perdido a terceira, ou essas derrotas estarem distribuídas de outra forma aí. Então, eu tenho uma permutação com repetição. Vou colocar aqui ao final a minha permutação. Então, vezes uma permutação de 4 elementos, só que eu tenho 2 repetições de 2. E aí, vai ficar assim. 1 vezes. Aqui eu vou fazer aquele mesmo esquema. Uma fração, 2, 3, 4, 5. Então, 1/2 elevado à 5ª potência vezes, e vou expandir essa permutação, que vai ficar 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. E aí, deixa eu só consertar aqui esse fatorial, né? Ficou bem estranho aqui. Deixa eu apagar aqui, gente. Fazer um negócio bonitinho, né? Para deixar aqui organizado. Vou pegar aqui a borrachinha. E aí, vou apagar aqui. E vou corrigir aqui o fatorial. Deixar ele bonitinho, né? Tá? Ficou feio, ele ficou estranho. Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Tá certo? Só tirar aqui a borrachinha. Aí agora,
consertar aqui o fatorial, né? 4 fatorial. Agora ficou bonitinho. Beleza? E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na situação 2. Deixa eu descer aqui um pouquinho aqui o caderninho, né? O meio elevado à quinta potência, eu tenho 1/32 vezes esse 4 fatorial. Eu posso fazer o seguinte, dizer que eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2 e vou deixar esse 2 fatorial aqui para cortar com esse de cima. Aí eu corto aqui, ó. Esse com esse. Esse 2 aqui eu posso simplificar com esse 4, ficando um 2 aqui. E aí, pessoal, nessa situação aqui eu vou ter o seguinte, na situação 3, né? Isso aqui vai ser igual a 1 vezes 2 vezes 3, que dá 6. Aqui 6. E 32 não tem com que multiplicar. Aqui embaixo vai ficar 6 sobre 32. Essa aqui é a probabilidade do time ser campeão se houverem 6 partidas. Se houver a necessidade de ter 6 partidas. E por fim, vamos para a quarta e última situação que pode acontecer. A quarta e última situação que pode acontecer, vou descer um pouquinho mais aqui o caderninho, é você ter até a 7ª partida, né? Então a quarta situação é essa aqui, ó. Quarta situação é você ter 7 partidas. Se você tiver 7 partidas, o que é que vai acontecer? Ele venceu a primeira, ele venceu a última. Porém, ao longo do processo pode ter acontecido. Venceu a segunda, venceu a terceira, perdeu a quarta, perdeu a quinta, perdeu a sexta. Já sabemos que aqui ele tem 100% de chance. Já aqui ele só tem metade, 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 metade. E levando em consideração o lance da permutação, ou seja, esses camaradas aqui do meio, eles podem mudar de lugar. Então temos aqui uma permutação com repetição, que ficaria da seguinte maneira. Isso tudo aqui, né? Vou fazer aqui embaixo, né? Vezes essa permutação com repetição, nesse caso são de 5 elementos. E aqui embaixo, né? 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial, que são as repetições, certo? Daí nós teríamos o seguinte aqui. Só recapitulando, essa permutação que eu desenhei aqui, ela é a permutação de 5 com repetição 2, 3. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na quarta situação, aliás, na terceira situação e na segunda. Isso aqui vai ser igual a 1 vezes... Aí eu vou contar a quantidade de frações que eu tenho aqui com o meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é a mesma coisa que 1 meio elevado à sexta. Vezes esse 5 fatorial, eu posso desenvolver ele até o 3, né? Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 2 fatorial é 2 vezes 3 fatorial. Daí eu posso cortar esse 3 fatorial aqui com esse 3 fatorial. E esse 2 aqui eu posso simplificar com esse 4, sobrando um 2 aqui. E com isso, eu tenho a seguinte situação. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho o caderno. O espaço está ficando pequeno aqui no caderno. Então, eu vou ter 1 vezes 1 meio elevado à sexta potência, 1 sobre 64. Vezes, aí aqui, ó, 5 vezes 2 dá 10. E aqui na parte de baixo eu não tenho só 1, né? Então isso aqui vai ficar 10 64avos. E essa aqui é a probabilidade do time campeão, né? Ele ser campeão com as 7 partidas. Então eu desenhei todos os possíveis cenários. Aí agora eu vou voltar rapidinho lá na pergunta. Qual a probabilidade do time ser campeão, aquele que venceu a primeira partida? Eu desenhei todas as possibilidades e para saber qual é a probabilidade disso acontecer, eu vou somar todas essas probabilidades que eu encontrei. Então vamos lá, quais foram elas? Vamos verificar aqui. A primeira probabilidade foi a probabilidade de 1/8. Então vou colocar aqui, ó,
1/8 mais a segunda probabilidade foi 3/16 mais a terceira probabilidade foi a de 6/32, vou botar aqui, né? Mais 6/32, mais a quarta situação e última foi 10/64. Então, mais 10/64. Gente, aí muitos iam dizer, vamos tirar MMC, vamos fazer aqui umas coisas, parará. Não, eu gosto de fazer o seguinte, quando eu mexo com frações, eu gosto de deixar todo mundo com o mesmo denominador. O que é que eu faço? Eu vou pegar o maior denominador, que é o 64. Então, eu vou deixar todo mundo com 64. Como é que eu faço? Pego essa primeira fração, multiplico toda ela por 8, o numerador e o denominador. Se eu fizer essa multiplicação por 8, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter 8/64. Mas, vou fazer a mesma coisa com essa daqui, só que eu não vou precisar multiplicar toda ela por 8. Eu vou multiplicar toda ela por 4. E multiplicando ela por 4, eu vou ter 12/64. Mais essa daqui eu vou multiplicar por 2, toda a fração, lembrem, toda a fração, numerador e denominador. Aí eu vou ter 12/64 mais 10/64. Ó, denominadores iguais, pessoal. Com denominadores iguais, o que é que você faz? Repete o denominador e soma os numeradores. Aí nós vamos somar aqui 8 mais 12, que dá 20. 20 com 12 dá 32, né? E 32 com 10 dá 42. Então, a probabilidade do time campeão, dentro dessas condições, ter vencido a primeira partida é essa probabilidade aqui, 42/64, gente. Resposta correta, letra C, C de Cardoso. Tá aí, realmente uma questão bem elaborada e que exige um raciocínio, exige uma atenção, exige uma leitura um pouquinho mais cuidadosa. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado de maneira clara e objetiva a explicação, que vocês tenham gostado. Deixa aquele like para fortalecer o canal e compartilha esse vídeo com os coleguinhas aí. Foco no Enem, continue estudando. É isso aí, gente. Valeu!